bloquear. Acho que já estamos no ar aqui, aconteceu um problema. Pedir desculpa a todos. Estou só conferindo aqui. Realmente já estamos no ar. Tentar aqui compartilhar aqui esse... Houve um problema no início. Nós estamos testando aqui uma tecnologia, mas a tecnologia não passou no teste por enquanto, sobrecarregou aqui. Pedir desculpa a todos, já tem algumas pessoas aqui online. Vamos já iniciar aqui, tá aquele momento ainda de espalhar o link, teve uma queda, infelizmente travou aqui, né? Mas eu estou tentando espalhar alguns grupos aí, eu peço aí o Eduardo também que, se puder, já temos algumas pessoas aqui que estão online. Infelizmente eu espalhei demais e agora eu tive um problema de queda, né? As pessoas ainda estão entrando aqui. Passar aqui, avisar a todos que nossa amiga Ademar começa a dar sinal aqui, deixa eu ver se ele já... Chegou. Ademar Souza, nos ouve? Já estamos no ar. Já estamos no ar. Tá ouvindo, Ademar? Nos ouve, Ademar? Eu acho que ele está com problema. Para variar. Ele não enxerga e parece que não está ouvindo também. Tu tá ouvindo a gente? Ademar Souza, nos ouve? Está nos ouvindo, Ademar? Onde é que é, Eduardo? Onde é que é? Vamos tirar ele aqui. Como é, Gabriel? Aqui. Nossa amiga Ademar Souza teve problema, né? Lá na transmissão dele. Dá boa noite aqui. Pedir desculpa, a gente está testando uma nova tecnologia, já tem algumas pessoas online, já gastamos aí um tempinho, passamos aí uns quase 15 minutos, mas tentando melhorar a transmissão. Avisar que nossa amiga Ademar Souza está com problema de técnica lá, às vezes acontece de entrar, ele não está conseguindo, eu não sei o que está acontecendo dessa vez, a gente já tentou de outras vezes, mas a gente segue aqui tentando melhorar sempre a transmissão. Nós estamos testando outro programa, em todos os testes ele passei 2 ou 3 dias mais a produção do programa aqui, tentando melhorar. Interessante que passou em todos os testes, mas hoje, na hora de botar no ar, não sei o que foi que aconteceu, que deu uma falha, né? Sobrecarregou aqui algo, né? Não sei o que foi que aconteceu direito, mas justificar que o Ademar está entrando e saindo aí é porque também ele está fazendo o teste lá. Dar uma boa noite ao Eduardo, vou já passar a palavra. Convidado especial, o nosso amigo, sempre disposto a nos ajudar aqui, o Samuel, blogueiro de Coelho Neto, né? Sempre está nos ajudando aqui. Passar primeiro aqui para o Eduardo e depois para o boa noite do Samuel. Boa noite, Eduardo Rico. Boa noite, Ludovic. Boa noite, Samuel, que sempre aqui está nos ajudando a fazer esse grande programa, que já virou febre nas quinta-feiras, nesse horário das 8h30 às 20h30.
Dar uma boa noite ao Ademar, que em qualquer momento pode estar voltando aí quando ele regularizar seu problema técnico lá. Agradecer a todos que sempre nos acompanham aqui quando a gente faz o programa. E passar a palavra para o Samuel, para dar o seu boa noite e depois a gente dá o início ao programa. Boa noite, amigo Ludwig Almeida. Boa noite, amigo Eduardo Rego. Boa noite aos espectadores que estão nos acompanhando, né, no programa Entrevistas. Agradecer pelo convite e dizer que estamos aqui à disposição para ajudar aqui em mais um programa. O Ademar acho que continua com problema, não deu sinal ainda. Eu pedi aos amigos que iniciem aí com a pauta nacional. Nós temos aí algumas pautas nacionais que, inclusive, hoje foi movimentado sobre o ministro Sérgio Moro, mas já foi considerado uma fake news, pelo menos agora não vai, né, que seria o fato do dia, mas ele já sanou essa dúvida da imprensa, né? Mas um dos fatos que merece destaque, o Samuel, eu acredito que possa ter já ter pego a pauta aí, que a gente teve um problema, pedir desculpa, que assanhou tudo aqui, né, quando sai assim da pauta, mas um dos destaques é uma operação da Polícia Federal na Paraíba e a outra a denúncia de compra de ventiladores mecânicos no Amazonas, numa loja de vinho, né? O Samuel pode discorrer um pouco sobre isso, enquanto eu estou ainda distribuindo aqui nos grupos. Samuel, e depois o Eduardo fica à vontade. Ludwig, eu escolhi essa pauta porque, já que nós falamos de Moro, o Ministério da Justiça desencadeou uma operação que vai cuidar especificadamente dos repasses que estão sendo feitos pelo governo federal para enfrentamento do Covid-19, né? O governo federal tem liberado aí um grande volume de recursos para estados e municípios, né? Nós somos sabedores que prefeitos e governadores têm feito a festa com decretos de situação de calamidade, situação de emergência, que após assinados, eles garantem dispensa de licitação, né? E aí, o que a gente vê e que é impressionante, né, são administradores que se aproveitam desse momento para tentar desviar os recursos públicos, se aproveitando de que com a dispensa de licitação fica tudo muito mais fácil, né? Então, o Ministério da Justiça, em parceria com a Polícia Federal e com a Controladoria Geral da União, a CGU, desencadearam uma ação conjunta e vão atuar na fiscalização direta da utilização destes recursos. E mal o grupo de trabalho foi instalado, né, já começam a pipocar as primeiras denúncias. A primeira que eu trouxe aqui é do governo do Amazonas. Infelizmente, nós vamos tratar de algo que acontece no estado onde num dos estados da federação onde a situação está mais grave, né? O sistema de saúde de Manaus entrou em colapso, né? A oferta a demanda está menor, está maior do que a oferta, né? Então o estado passa por diversos problemas. E aí a imprensa publicou que o governo do Amazonas pagou 2,9 milhões, ou seja, quase 3 milhões, por 28 ventiladores mecânicos comprados, pasmem, numa loja de vinhos, né? Todo mundo é estarrecedor, né? Mas são coisas de Brasil. Você comprar ventiladores mecânicos, equipamento de saúde, numa loja de vinhos. Além desse primeiro ponto já ser estranho, né? Esses ventiladores foram comprados em sobrepreço, 316% a mais do que o valor normal, né? Esse é o segundo ponto da denúncia.
E o terceiro ponto da denúncia é que os ventiladores que foram comprados não são recomendados pelo Conselho Regional de Medicina. Né? Nós tivemos aí três questões numa ação só. Um local atípico, vendendo ventiladores mecânicos, sobrepreço de 316% a mais do valor normal, e, por último, ventiladores que não eram recomendados pelo Conselho de Medicina, ou seja, que não ia resolver o problema de quem precisaria deles, né? Então, já começou a investigação, e aí, enfim, foi um escândalo, né, para o Estado. Eles argumentaram que os fornecedores aumentaram o preço por conta da pandemia, mas não justifica você comprar algo nesses valores, né? Você vê que é uma coisa assim, pela própria quantidade, né, que foram só 28 ventiladores, por preço além do esperado, muito além do esperado. Então, nós tivemos aqui esse pequeno problema, para não dizer imenso problema, lá em Manaus, né, pelo governo do Amazonas, que a gente lamenta porque, infelizmente, é justamente um dos locais em que mais se precisa destes ventiladores mecânicos nesse momento. Também... É um absurdo, né, Samuel? É um Exatamente. Absurdo. No momento que o país passa, que hoje a gente teve o registro de maior número de mortes desde o início da pandemia aqui quando chegou no Brasil, desde o primeiro caso, hoje nós passamos de 400 mortes em 24 horas, e ainda tem gente que tem coragem de fazer isso com um momento tão difícil que os brasileiros passam, com essas imagens de valas, caixões, famílias chorando. Ainda tem gente que tem coragem de fazer isso com dinheiro. Exatamente. E um outro caso, que inclusive já foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quinta-feira, aconteceu exatamente na Paraíba, né? Na prefeitura de Aroeiras, no interior da Paraíba. A prefeitura inventou de comprar livros com informações, mandou confeccionar livros com informações sobre o coronavírus para ser distribuído gratuitamente pela população. Acontece que todo o material publicitário relacionado ao coronavírus, ele está disponível no site do Ministério da Saúde. Ao município bastava apenas garantir a impressão e fazer a distribuição, né? Só que lá neste município, a prefeitura inventou de mandar criar livros feito com valor de 330% acima do normal, né? Então, eles fizeram isso, ocasionando aí um superfaturamento de quase 50 mil reais, né? Então, a Polícia Federal investigou, teve 3 mandados de busca e apreensão, inclusive envolvendo pessoas da empresa e da própria prefeitura, né? E eles responderão pelos crimes de inexigibilidade indevida de licitação e peculato, né? Por que vocês estão trazendo isso? Eu achei importante trazer. Primeiro, é importante a população estar atenta ao que está acontecendo, né? Porque nós temos visto aí os administradores, prefeitos, governadores, só falando que precisa de mais recursos, mas não comprovam e não declaram o que já fizeram com os recursos que já entraram nas contas, né? O governo federal tem sido extremamente benevolente com prefeituras e governo do estado, enviando uma quantia significativa, né? E, por exemplo, Coelho Neto recebeu mais de 800 mil reais de ajuda extra do Covid-19, né? E aí, até agora...
Isso os prefeitos não podem reclamar, não, né? Os gestores... Exatamente, foi assim, um repasse atrás do outro, né? E aí, o que nós estamos vendo é uma grande reclamação das pessoas no sentido de que onde está sendo implantado o dinheiro? Cadê? Né? E falta transparência. A população precisa tomar conhecimento e fazer a devida cobrança, né? Porque cabe aos vereadores fazer a fiscalização dos recursos que entram, mas essa ação é também um compromisso da população de cobrar, porque quando a gente cobra, a gente inibe, né, esses malabarismos como esse aqui que nós citamos, tanto do Amazonas quanto da Paraíba. Samuel, e hoje foi até deflagrada, você tocou no assunto, né, na operação dessa do livro aí, que foi a primeira após o ministro Moro anunciar através de suas redes sociais que determinou a Polícia Federal a apurar qualquer tipo de indício de irregularidade pelo Brasil na questão dos recursos do Covid-19. E hoje já chamou a atenção a primeira operação aí no Brasil, uma operação que deve ser aumentada pelo Brasil, porque você sabe, né? Os prefeitos estão decretando estado de calamidade pública, não precisa fazer a licitação. Então, o que se tem que ter é fiscalização. Também cabe a todos os vereadores de cada município, Ministério Público, acompanhar esses recursos que estão entrando nos municípios. Aqui em Timor mesmo, Samuel, foi mais de R$1,5 milhão de reais, a gente já tem, que já entraram nos cofres da prefeitura de suporte financeiro para o combate ao Covid-19. Fora os repasses constitucionais do dia 20, dia 10, dia 30 do FPM, que vem caindo na conta da prefeitura rigorosamente, né? Teve um acréscimo aí do FPM, né? Uma sobrinha do ano passado. Foi as perdas que foram colocadas já nesse momento aqui, que deu mais de 400 mil, quase 400 mil. Pois é, então, meu amigo, falta de dinheiro não é. Não. E então... a gente vai ficar aqui atento, cobrando das autoridades, esperando que os gestores façam o que tem que ser feito com os recursos que estão chegando, né? Que é salvar vidas, principalmente, porque essa de livro, rapaz, o que a gente está precisando de livro nesse momento? Tá aí os profissionais de saúde, Samuel, precisando de EPIs, que é as máscaras, os aventais, as luvas, e destinando dinheiro para livro. Que livro até porque o material informativo, você quer saber sobre o coronavírus? Acesse no seu celular, ligue a televisão, porque tem canais aí que passam 24 horas falando de coronavírus, né? A população não está precisando disso. Eu acho que a informação hoje ela está muito clara e muito rápida, né? O que nós estamos esperando é os municípios se viabilizarem no sentido de garantir a compra dos ventiladores mecânicos, já que a grande maioria dos municípios não dispõe. Eu acredito que os recursos precisam ser enviados nesse sentido de garantir as EPIs para os nossos profissionais de saúde, né? A melhoria do salário do profissional de saúde, porque fica todo mundo dizendo que é para bater palma para os profissionais de saúde, e vamos parabenizar os profissionais de saúde, mas além de bater palma, além de parabenizar os profissionais de saúde, precisam ser valorizados. E estimulados, né? Valorizados financeiramente, né? Então, eu acredito que seria um grande estímulo para eles ter um bônus, ter algo que incentivasse eles a sair de casa e ir para esse enfrentamento, né? Arriscando a própria vida, porque o que o Conselho Federal de Medicina coloca é que triplicou, quadruplicou as denúncias de profissionais de saúde reclamando da falta de EPIs, quer dizer, estão na linha de frente do combate, mas totalmente desarmados, né? E aí a gente vê os políticos com essa demagogia barata de parabenizar os profissionais de saúde, elogiar, bater palma, quando, na verdade, a gente sabe que lá dentro, que a realidade ela é muito nua e crua, no sentido de reconhecimento das categorias. Me tira uma dúvida, Samuel, uma coisa bastante local. Coelho Neto, já tem algum caso confirmado? Não. Nós temos aqui
na verdade, Coelho Neto ele tem uma situação atípica, porque não está sendo feita a divulgação deste boletim direto, né? Foi feito uma divulgação do boletim no dia 1º de abril, né? E a outra divulgação do boletim foi feita no dia 19 de abril. Lá no dia 1º nós tínhamos 3 suspeitos. Um já tinha sido descartado, né? E aí, então, nós tínhamos 2 suspeitos. 19 dias depois, nós continuávamos com os 2 suspeitos e mais 2 suspeitos, mais 5 novos casos, 19 dias depois. E aí o prefeito foi para a rede social dizer que ainda não tinha obtido o resultado do exame dos 2 suspeitos do dia 1º de abril. Quer dizer, 19 dias após o diagnóstico de 2 suspeitos, nós ainda não tínhamos o resultado e ampliamos para mais 7, né? Segundo o último boletim divulgado ontem, né? Então, a gente tem tido uma dificuldade aí de informação, dificuldade de eficiência na questão do resultado dos exames. Enquanto isso, a população segue aqui aguardando, né, algo mais concreto, né? Inclusive, ele foi hoje para a TV, mas anunciar aquilo que muitos municípios já têm feito, né? Samuel, eu tive informações que a saída da TV foi você tem participação, entre aspas, nisso, que você, no seu programa, vem cobrando muito explicações, informações e ações do gestor aí no município, e diz um zoom aqui nas redes sociais que você foi um dos colaboradores para o prefeito, como se diz aqui em Timor, na forma carinhosa de dizer, sair da caverna. Primeiro, ele não tem o hábito de participar de um programa como o nosso, né? Ele tem pavor de perguntas, ele tem pavor de críticas. Então, onde ele dá entrevista? Numa rádio, com participação de ninguém, e na TV, também com participação de ninguém. O que é que nós temos cobrado? Coelho Neto, nós temos uma MA que corta a cidade e não há barreira sanitária. Tanto faz entrar e sair, entra de qualquer jeito. Temos uma passagem aqui numa balsa para o lado do Piauí e está totalmente sem controle. Não há controle em nenhum dos lados, né? Cobramos também a história de assistência às famílias, sobretudo as menos favorecidas, porque ele, no período da Semana Santa, doou 5.000 cestas básicas. Numa cidade de 50 mil habitantes, 5.000 cestas básicas, você atende o nosso maior bairro, que é o bairro Sarney, né? E fez essa distribuição apenas para a cidade, não atendeu a zona rural. Cobramos isso, cobramos a distribuição da merenda escolar para as famílias, né? Temos cobrado os EPIs dos profissionais de saúde. Eu sei que hoje ele aproveitou para fazer a festa, né? Hoje ele anunciou compra de EPI, hoje ele anunciou compra de ventilador mecânico, ele anunciou as barreiras sanitárias, anunciou a distribuição da merenda escolar. Hoje ele saiu literalmente da caverna, né? E aí a gente fica feliz porque as nossas cobranças, elas resultam em benefício para a comunidade, né? Numa cidade como Coelho Neto, que realmente as pessoas estão e são carentes. E com esse desemprego que está, comércio fechado, a situação só se agravou. Cortar aqui um pouco o raciocínio dos amigos, já tem algumas pessoas nos assistindo aqui já faz algumas horas. Eu estava ainda distribuindo aqui em alguns grupos, e eu peço às pessoas que estão nos assistindo que compartilhem essa like, que faça a gente chegar mais distante, que principalmente participem, né? Eu já vi algumas pessoas aqui, eu vou já ler e pedir desculpa que hoje a gente ficou um pouco atarentado aqui, porque a gente está testando, estou repetindo isso de novo aqui para quem entrou depois. Nós estamos testando uma nova tecnologia e às vezes esses testes, no teste passa, mas na hora de colocar ao vivo, né, acontece essas coisas. Então, justificar, porque a gente teve uma queda, no início a gente colocou aí
um aviso e tal. Nós estamos tentando se aproximar da Rede Globo. Eu acho que a gente não demora, né? Já fizemos uma revolução na região ao iniciar esse programa às quinta-feira. Agora o Samuel, todos os dias, meio-dia, através da página Blog do Samuel Bastos, direto de Coelho Neto, é o nosso amigo que está aí abaixo, é o nosso convidado especial, mas ele também faz um programa diário lá, com notícias da região, do estado e do mundo, né? E o Ademar que faz conosco, né, Ludico, mas teve problemas técnicos mais uma vez. Não justificar a ausência do Ademar. Ele entrou ainda há pouco e mais uma vez teve um problema técnico. Eu espero em Deus que vai dar certo aqui, né? Mas já é a segunda vez que acontece, nós vamos ter que testar de outra forma para ver como é que facilita a participação dele aqui. A imagem estava boa, né? Mas ele parece que tem problema apenas no retorno. Eu agradecer aqui algumas pessoas que eu estou vendo aqui que está entrando, o Lúcio, lá do Novo Tempo, a dona Gracinha Araújo, Jean Sampaio, Nilminha Oliveira, Simone Campelo, Ademir Arruda, o Gabriel Almeida, Davi Roseno, Josias Júnior, Rogério Silva, Dan Braga, Jorge de Carvalho, eu vi aqui entrando também o Adão Mesquita, né, Clarismar Assunção, Robert Araújo, Maquinel, meu cunhado, está lá de Fortaleza, Paulo Cardoso. Clarismar eu conheço. Clarismar é de Coelho Neto. Coelho Neto, então, a audiência de Coelho Neto, a audiência aqui de todos os lugares. Juliana Beatriz, Evandro Teles, Érica Guimarães, Aline Fonseca do Parque Alvorada, Glauciene Tião, né, Fabiana Silva, alguns são nossa audiência cadeira cativa, outros aqui já identificados como audiência do Samuel lá de Coelho Neto. Obrigado pela audiência do povo de Coelho Neto, do povo de Matões, Parnarama e região. Voltando Mandar aqui... um alô, Luiz. Pode ficar. Antes de começar a pauta aí, mandar um alô aqui especial que me cobra toda vez que a gente conversa com o WhatsApp, onde a gente se encontra. O Carlos Augusto também lá, que agora está morando no Lorival Almeida, Lorival Almeida, e Sim. pediu, o Carlos Augusto, o conhecido como Besouro, certo. Tradicional da cidade de Timon, mandar um abraço, que ele também é cadeira cativa, e o Reginaldo Taxista, que sempre também cobra um alô para ele, o Reginaldo Taxista, que agora diz que é Reginaldo do Uber, uma coisa assim, eu sei. Entendeu? Aí mandar um abraço também para ele, lá do bairro Mangueira, que ele disse que esse ano a rua dele vai ser asfaltada. Aí ele disse para lembrar aqui, viu? Eu não registrei os dois, o Besouro e o Reginaldo Taxista, porque eu não identifiquei, mas tu lembrou aí muito bem por ter lembrado. Outra coisa que a gente vai registrar aqui, e isso, algumas pessoas da comunicação têm sido vítima, né? Eu não sei se falar mal do Facebook, se ele vai nos derrubar nesse momento, né? Mas eu quero justificar para alguns que o Facebook ele tem penalizado muito quem trabalha com comunicação. Eu já tentei fazer todo tipo de parceria com o Facebook, inclusive tem até uma propaganda minha rodando no Facebook aí, mas ele tem bloqueado nossos acessos, tem bloqueado o alcance dessa live, entendeu? Eu não me preocupo muito com questão de muita audiência, porque o que vale é a qualificação, o que vale é a qualidade da audiência. E a gente tem uma audiência qualificada. Valdir Souza, eu estou identificando aqui uma audiência, Valdir Souza. Ele disse que Coelho Neto está igual o Timão jogada para o trem passar por cima. É porque eu não tinha identificado o Valdir Souza, que eu estou citando agora. Então, justificar que, às vezes, a quantidade de pessoas online limita, eu não sei o que é. Eu sei que, por exemplo, eu peguei um bloqueio até o dia 23, o Eduardo já está cansado de pegar, o Samuel, o próprio Ademar. O Ademar passou mais de 2 anos, se eu não estou enganado, ele teve um problema, teve que mudar endereço de blog e tudo. Então, justificar. Por isso que eu peço que as pessoas compartilhem, nos ajudem essa live a chegar mais longe, né? Compartilhe e participe, e o programa está sempre à disposição de todos, né? Voltando aqui a nossa pauta, um fato que chamou a atenção, e isso me doeu muito, como doeu para muita gente, né? É um cidadão trabalhando, independente de quem ele seja, mas foi um caso do Piauí, né? Um empresário do Piauí que foi destaque a nível nacional, inclusive o jornalista que é ex-TV Globo, ele agora está em jornais, está participando
de forma independente, o jornalista Alexandre Garcia, que já foi, inclusive, porta-voz da Presidência da República. Ele, inclusive, destacou essa situação do Piauí, nosso vizinho estado aqui, onde um empresário, né, estava com sua loja aberta. A gente sabe que existem determinações, ele pode até ter infringido a lei, mas o momento me parece de muito estresse, e ele foi detido, levado, inclusive, teve convulsões, ataques de convulsões, eu acho que a palavra correta é essa, durante o bate-boca dele com os policiais, né? Houve ali uma divergência de ideias, e a coisa se esquentou muito, inclusive parece que tinha uma presença de um coronel lá, de um oficial superior, e aí, infelizmente, o Piauí saiu desse destaque negativo. É um pai de família, de qualquer forma, é um pai de família que está trabalhando, né? A gente sabe que essa doença, quando ela pega, ela não tem pena de ninguém, tanto que tem várias mortes já registradas no país, uma quantidade que chama atenção, a gente precisa ter cuidado, mas tem o chamado bom senso, né? Eu acho que faltou um pouco lá de bom senso. O assunto, inclusive, me parece que foi destaque internacional. No programa que a gente está tentando inovar aqui para a nossa audiência, eu ia colocar ao vivo o destaque na imprensa, mas infelizmente não deu certo. O programa que eu estou querendo utilizar, quando a gente anunciar determinadas coisas, a gente com antecedência passa para a produção do programa e tem como colocar ao vivo. Mas aí deu problema aqui, eu ia colocar onde foi destaque, mas eu deixo aberto aqui para os amigos se quiserem participar emitir a opinião sobre esse assunto. Samuel? Da história nós estamos falando da história do empresário, né? Do empresário de Teresina, que foi algemado. Que, na verdade, inclusive, gerou a repercussão foi tão terrível, né, que o próprio prefeito, né, foi obrigado a se manifestar. Mudou o comando da guarda municipal, né? Para tentar aí remendar. Eu vou ler aqui um pouco do que ele disse para contribuir aqui, né? Vi as imagens dos excessos cometidos durante as ações de fiscalização das medidas restritivas adotadas para o enfrentamento da pandemia em Teresina. Absurdo. Lamento muito a situação e reforço que esse tipo de atitude não reflete o que defendemos, nem em relação ao combate da pandemia, muito menos como forma de trabalho da nossa Guarda Municipal e da fiscalização das SDUs, né, que é essa atuação deles por regiões, né? Por isso, pedimos desculpas. Já conversei com o secretário e delegado Samuel Silveira e determinei a apuração da ação feita em parceria com a Polícia Militar. Reforcei que esse trabalho deve ser feito de forma respeitosa, não se admitindo excessos e arbitrariedades, especialmente nesse momento difícil. Ressalto ainda a necessidade de que todos respeitem o isolamento social, observando que estão autorizados a funcionar apenas em serviços essenciais. Inclusive, os deputados da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro exploraram muito isso aqui, exatamente por isso, também por isso, a repercussão tornou ainda maior, né, porque era mostrando um trabalhador que estava sendo coagido dentro do seu local de trabalho. A forma como foi desastrosa realmente, né? Você vê que eles em nenhum momento se inibem, mesmo percebendo que estavam sendo filmados, e aí, infelizmente, é aquela turma dos excessos que toda categoria tem. Foi um fato que marcou, viu? Que marcou, porque, assim, eu acho que faltou diálogo, faltou compreensão. Eu não sei, não dá para ter certeza o que foi que o trabalhador disse, mas nada justifica, na minha opinião, o que aconteceu com aquele trabalhador. Ele se prontificou, disse que iria, o que deu para a gente ouvir, que ele iria acompanhar os policiais, que não precisava algemar, gravata, deitar. Foi humilhante para um trabalhador, e a gente vê umas situações pelo Brasil, presos na rua, crime acontecendo, bandido matando, como teve aqui em Timon, um entregador de pizza. Samuel, eu sei que você talvez não tenha acompanhado, mas
um pai de família que fazendo aquele delivery, entregando pizza, foi morto por eu posso chamar assim, sem nem o adjetivo para aquelas duas criaturas que fizeram isso com o pai de família, tiraram a vida deles, e a gente vê o trabalhador querendo trabalhar e tendo que passar por aquilo, né? Deixar aqui minha solidariedade ao trabalhador, mesmo que o excesso tenha acontecido pela polícia, mas siga em frente, que Deus sempre prepara uma coisa boa para aqueles do bem, do trabalhador que vive do trabalho lá na frente. Pode continuar aí, Samuel. O Samuel acho que caiu um pouco. Ele acho que teve um problema, mas ele volta já aqui. Ele teve que atender uma ligação. Só justificando para quem está nos assistindo, né? Eu tenho um sistema interno que tem como eu ver ele está numa ligação telefônica. Voltando a essa situação de Teresina, né? O próprio prefeito chegou a reconhecer, porque assim, ele pode até não ter reconhecido publicamente, né? Mas ele chegou a reconhecer o erro, aliás, o erro não, o excesso, né, de quem estava comandando lá, que ele chegou a mudar o comando da Guarda Municipal, embora lá eu vi mais presença de policiais militares, né, naquela ação, pela imagem que eu vi mais a presença de policiais militares. Mas mesmo assim ele tirou o comandante que estava e colocou eu conheci ele como Major John, mas hoje eu não sei se ele já é coronel, né? Ele sempre trabalhou ali na Prefeitura de Teresina, tem uma guarda, né? Uma parceria que existe, tem uma guarda, e ele comandava lá essa guarda, é o Major John. É uma pessoa muito tranquila, eu já tive contato com ele, né? Um sujeito sereno, e agora ele vai... que assumiu, né? Isso, ele que assumiu o comando da Guarda Municipal. Pelo menos eu vi ele dando entrevista já após esse episódio, né, como novo comandante da guarda, né. Sobre essa questão de assalto aqui em Timon, eu tive assim um depoimento triste também de uma pessoa. Eu fiz um pedido e a pessoa veio entregar aqui em casa, e essa entrega eu terminei conversando com o entregador, né, e ele dando um depoimento de que tinha sofrido. Ele disse, rapaz, até que os cidadãos em Timon, boa parte está obedecendo às determinações que existem das autoridades de saúde pública, né? Muita gente ficando em casa, né, tendo esse cuidado, usando máscara e tudo. Ele disse agora sim, o que tem muito na rua é bandido. Segundo ele até brincando, disse até que tem mais bandido na rua do que o próprio vírus, né? Uma brincadeira que ele disse, mas porque ele foi assaltado, né? Ludovico, eu sei que não é o momento de brincar com essas situações, mas tem muita coisa que aparece que é a verdade mesmo, de uma brincadeira. Tem muita gente dizendo que se fica... não sabe se fica em casa ou se sai para a rua e tem que andar de colete, porque o negócio está tão sério nas ruas aí, a violência, que tá, apesar da polícia estar fazendo sua parte, né, a gente tem que destacar que os policiais, a polícia militar, tem grandes policiais e tudo, mas infelizmente as leis do nosso país determinam que o juiz faça a sua parte também, né, a justiça vem saltando aí, a gente vê notícias, vem saltando pela força da lei, né? As brechas da lei, como se diz. Isso, mas vamos torcer para que esse momento passe logo, para que as coisas voltem ao normal. Isso. Eu estou aqui recebendo uma ligação, mas não posso atender. Na verdade, ainda nada confirmado sobre... É uma especulação com o nome do empresário João Vicente Claudino, né? Eu já escutei tanta coisa nesse momento. A gente já disse que está em coma, aí já um filho já se pronunciou negando a morte, já mataram ele. Estou recebendo uma ligação aqui insistente, mas uma pessoa publicou no Facebook, mas não tem nada oficial, né? A pessoa está até insistentemente... Mas parece que ele está com problema de saúde mesmo, né? Mas não tem nada ainda oficial. Eu vou tentar achar aqui eu vi aqui uma notícia no Portal AZ, só para tentar atualizar aqui. O jornalista Matheus Azevedo chegou a publicar. Eu não estou localizando nesse momento, né?
A gente procurar, assim... Ludovico, enquanto você procura aí, se você não... Uma coisa que chamou a atenção também nesse momento de pandemia do Covid-19, esse novo coronavírus que vem matando milhares de pessoas pelo mundo inteiro, e a cidade tem tomado medida, né? Prefeitos, governadores, isso aí até o STF passou a responsabilidade para estados e municípios. Eles que determinam se fecha, se abre, eles que definem. E a gente chamou a atenção uma matéria do Estadão, da Folha de São Paulo, do governador Flávio Dino, que eu até reproduzi meu blog, por ser do nosso estado, pelo ser um fato importante, uma declaração importante e forte, que o governador, segundo a matéria do Estadão, na Folha de São Paulo, diz que se os leitos do estado do Maranhão atingissem, principalmente na Grande São Luís, né, ali onde é a região metropolitana, que é Raposa, São José do Ribamar, Passo Lumiar, aquelas cidades próximas ali, atingisse 80% de ocupação, ele daria o lockdown, né, que traduzindo, fecharia tudo. Ele fecharia tudo e é aquilo que não abre nada. Por enquanto, a gente está tendo em Timon e na maioria das cidades brasileiras, aqueles serviços essenciais, que é a farmácia, um posto de gasolina, a padaria, onde tem alimentos, que é o supermercado, uma oficina, né, que você precisa ir lá para ajeitar uma coisa, tudo, um carro, está aberto, os serviços essenciais, mas a declaração do governador Flávio Dino diz que se os leitos de UTI do estado atingissem 80%, ele fecharia tudo, o lockdown completo no estado do Maranhão. Na verdade, eu vi até o jornalista Gilberto Leda questionando isso, porque o governador anunciou isso, que algumas pessoas, às vezes, até criticam o governador por algumas incoerências, né? E aí, eu vi o Gilberto Leda colocando lá no Twitter dele, mas eu não acompanhei o desenrolar disso, né? Dizendo assim que no Maranhão, o governador falando aí em, como é que se diz, meu Deus, em 80%, né? Segundo o jornalista, ele chegou a colocar lá que o Maranhão já chegou até a 88%, segundo o jornalista, mas eu não acompanhei direito, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Que teria chegado a 88%. Mas eu acredito que esteja fazendo algum tipo de trabalho nesse sentido para aumentar a quantidade de leitos, né? Agora, o que a gente pede, né, e que repete, e que isso tem sido repetido, inclusive internacionalmente, é uma frase muito curta: fique em casa. Eu acho que o prefeito, às vezes, é omisso. Eu falo prefeito no sentido geral, os prefeitos, né? Alguns são omissos, governador, a própria presidência da República e tal. Mas, assim, a gente pode fazer, né? Nós podemos fazer nossa parte. Qual é a nossa parte? É diminuir a quantidade de gente próxima uma da outra. Entendeu? O cara tá sabendo que tá morrendo gente, mas ele tá lá no meio da rua, sendo égua, conversando besteira. Aqui é um programa que cada um tem que, né, seu ponto de vista, né, ninguém é obrigado a concordar com o outro. Eu, assim, na minha opinião, eu acredito que a gente tem que completar esse mês de abril ainda, com essas restrições, esse fique em casa, mas eu acredito que no mês de maio a gente tem que começar a se mexer de alguma forma, e é isso que praticamente aí 80% dos prefeitos e governadores do Brasil já estão se movimentando. A gente vê o governador lá do Distrito Federal, que está encabeçando esse movimento, ele já preparou a rede de saúde dele, né? Eu acredito que nós temos aí 10 dias para começar o mês de maio, mais ou menos, e eles têm que se organizar a rede de saúde, porque como o ministro Nelson Teixe falou ontem na sua primeira entrevista, após a coletiva lá que eles fazem no Ministério, ele disse que não vai ter jeito, 70% da população vai ter que pegar esse vírus. O que a gente tem que estar? Com a rede de saúde preparada. E é isso que eu acho que os prefeitos, o governador, o presidente tem que estar se organizando, porque o mundo não vai parar mais, não vai parar. A gente vê a China já está voltando, os países da Europa já estão começando porque você é como o ministro disse, se você ficar em casa, tudo bem, você vai, mas aí como é que fica o país?
E as outras coisas? Como é que o pobre vai se manter e tudo? Alguma coisa, claro que tem que voltar gradativamente, na minha opinião, a partir agora do meio de maio, tem que voltar com restrições, com organização, com menor. Se uma loja tem 10 funcionários, que revezem, que bote 5 num dia, 5 no outro, que a quantidade de pessoas seja menor, uma loja de roupa, uma loja, seja a quantidade, seja controlada, com álcool gel, que seja obrigatório o uso de máscara, com mais testagem, aqueles que testaram positivo, que vão por isolamento. Mas eu acredito que agora, no mês de maio, infelizmente, para alguns, infelizmente para outros, acho que todos os prefeitos, governadores vão ter que tomar atitude. Eu já escuto o prefeito Firmino Filho, o governador Hélio Dias, eu acho que o prefeito Luciano Leitor, agora em maio, também já deve dar uma sinalizada para uma reabertura gradativamente do comércio aqui no município de Timon. Tem muita gente necessitada, muito autônomo aí, que ainda não conseguiu receber esse auxílio do governo federal, que apesar de ser pouco, mas não vai resolver a vida dessas pessoas. Então, acredito que no mês de maio, aos poucos, a gente tem que se organizar para voltar aos poucos a realidade que é o trabalho, principalmente para aqueles que mais precisam. É a questão da opinião, né? Eu acho assim, que quando se perde uma vida, não se recupera. A economia tem como, né? Tem como se recuperar a economia, né? Tem como se recuperar a economia, mas vida não se recupera. O sistema de saúde do nosso país já está provado aí que não tem, né? Não existe estrutura de saúde no país, né? Lá onde surgiu o vírus, é de lá onde está vindo as coisas. De onde surgiu é onde está vindo o respirador, onde está vindo a máscara, né? Para te ver que a gente tem dificuldade estranho, né? Isso. É muito até estranho. De produção de máscara. Eu posso estar enganado, mas no Maranhão, eu não sei no Piauí. Eu acho que pode ter aumentado esses dias. Mas no Maranhão só existe uma fábrica de álcool gel, que é em Codó. Né? Que quem estiver assistindo, se quiser me corrigir, pode me corrigir. Mas até onde eu sei, só em Codó existe uma fábrica de álcool gel. Né? Os municípios estão aí. Por exemplo, a região de Coelho Neto, né? Eu estou falando de uma região próxima da gente aqui. Que Coelho Neto, Caxias, por exemplo, tem ali Aldeias Altas, São João do Salto é próximo. Mas Coelho Neto é uma cidade que não tem muita estrutura de saúde, e do lado tem Afonso Cunha, Duque Bacelar, Buriti, e tem um povoado grande lá na frente chamado Palestina, né? Não tem um mínimo de estrutura. Não adianta prefeito ficar mentindo. Eu falo prefeito, eu falo no geral, né? Dizendo que tem estrutura que a gente sabe que não tem. Eu acho assim que deve ser avaliada, deve. Mas quem é que tem coragem de mandar um filho para a escola? O trauma que tem nisso, entendeu? É por isso que eu digo eu não que tenho tem coragem de mandar que ter meu filho esses meses agora seguinte, eu não tenho coragem. É por isso que eu estou dizendo que tem que ter uma coisa gradativa. Eu não estou dizendo que agora em maio tem que abrir os colégios, shows. Não é essa parte. Eu estou falando comércio. Escolas, na minha opinião, show, futebol, essas coisas que aglomeram pessoas, eu não sou contra o retorno, colégio, essas coisas eu sou contra. Agora, o comércio, é como eu digo, ó, então um comerciante, vamos operar com 50% de sua capacidade. Tá ali uma lojinha de roupa, rapaz, você tem 5 funcionários, bote 3 num dia para trabalhar uma semana, bote 3 para trabalhar na outra semana, revezando a capacidade, fechar num tempo mais curto, tipo abrir 10 da manhã, fechar 4 da tarde para diminuir as coisas. Medidas, alguns estudos que técnicos e pessoas preparadas, tipo, tanto para a economia como para a saúde, tem que trabalhar junto com essas medidas para poder, aos poucos, a gente começar a voltar à normalidade. Agora, tem coisas, para mim também, eu concordo com você, colégio, ainda não tem como, colégio, shows, futebol, essas coisas que aglomeram pessoas, eu concordo, não tem como. Sobre a questão ainda dessa pandemia, né? Um fato que aconteceu, que também chamou a atenção essa semana, foi uma decisão que teve que ser tomada pelo STF. O governo federal está confiscando, né? E eu acho que quando é para fazer o bem não precisa
essa questão de confiscar, que eu não entendo por que o governo federal está fazendo isso. Quando é pego respiradores em alguns pontos do país aí, estão confiscando, né? E o governador Flávio Dino, me parece que no Rio de Janeiro também conseguiram essa decisão, né? Foram confiscados não sei quantos respiradores mecânicos. Como é que está morrendo gente? Os leitos estão sendo lotados de gente e ainda tem que obedecer algumas coisas, principalmente com relação à Receita Federal. Eu acho que eu sou a favor da lei, né? Não estou fazendo apologia ao crime, eu sou a favor da lei, mas que pelo menos diminua a burocracia, né? Que essa burocracia diminua, né? O governador Flávio Dino, me parece que no Rio de Janeiro teve um caso parecido, que tiveram que entrar na justiça, esse caso foi parar no STF, para poder ter uma decisão. A empresa dá os respiradores por liberar para o estado do Maranhão. Foram 105 respiradores, não foi? Foi essa? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Foi uma quantidade aí que o governo do Maranhão, na justiça, o ministro Celso de Mello determinou que em 48 horas a empresa entregasse os respiradores ao governo do Maranhão. Isso, quer dizer, para salvar a vida você tem que entrar na justiça, é absurdo, né? Coisa que a gente não entende. Inclusive no Maranhão vai ser aberto um processo. Eu vi o secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, dizendo que pode responder processo, foi notificado por causa de uma operação para poder chegar a uma grande quantidade do Maranhão, tiveram que fazer uma operação por outro país. E aí foi aberto um procedimento pela Receita Federal, né? Outra coisa, já vindo aqui para nosso torrão, né? Nossa Timon, o Samuel me passou a mensagem que está na ligação e eu consigo monitorar pelo sistema, ele ainda não voltou aqui, mas já voltando para Timon, já falta 9 minutos para 1 hora, a gente pedir desculpa aqui às pessoas que hoje a gente foi fazer um teste aqui e é como se a gente tivesse assanhado assim, né? Eu estou até com pouco concentração porque não deu certo. Eu me preparei a semana toda para trazer uma inovação para a nossa audiência, mas infelizmente os testes foram tudo bem, mas na hora de colocar no ar aqui, o sistema acusou que tinha algum excesso de alguma coisa, mas com fé em Deus a gente vai... Só antes da gente chegar aqui, Timon, vou dar um lembrete aqui que é importante, eu acredito que não seja o momento, mas tem que ser falado, né? A gente não pode só falar de coisa ruim, também tem que falar de coisa boa. E notícias boas também, muitos recuperados, né? Mais de quase 30 mil recuperados já no Brasil, né, do Covid-19, a gente tem que destacar isso também. Passamos já dos quase 50 mil casos, mas quase 30 mil também já curados, né? E uma informação que é de utilidade pública, Luiz, que o TSE determinou, né, que a gente, para quem não sabe, tudo está correndo do mesmo jeito, o calendário eleitoral não foi alterado em nada, a ministra Rosa Weber, que ainda não passou o cargo para o ministro Barroso, que assume agora em maio, mas ela criou um grupo de trabalho para estudar os impactos da pandemia na possível não realização das eleições no mês de outubro. E essa primeira etapa dos trabalhos definiu que tem todas as possibilidades de realizar a eleição em outubro. Esse primeiro estudo dessa equipe do TSE já confirmou. Então, para aqueles que estão preparados para votar, que tem alguma pendência, que tem alguma irregularidade no título, não está sendo feita regularização de forma presencial, né? Todo mundo sabe que tudo está sendo resolvido pela internet. E até quem tiver título cancelado, pode tentar resolver pela internet, lá diz as etapas, o que tem que fazer, não precisa biometria, você tira uma foto lá diz todos os passos. Então, até o dia 6 de maio, quem pretende votar nas eleições desse ano, tudo está sendo feito pela internet, pelo site do TSE. Lá você pode entrar lá, que lá dá todos os passos, como você tem que fazer para regularizar seu título, tirar o título e transferir título também. Tudo está sendo feito pela internet no site do TSE. Então, a utilidade pública para a justiça eleitoral que a gente também está fazendo aqui no programa, que apesar do momento que a gente vive, tudo no que diz calendário das eleições está ocorrendo normalmente.
Nosso amigo Samuel voltou, né? Acho que a ligação era importante, Ludwig. Quando o patrão liga, a gente tem que atender. Essa história você tocou aí, é um banho de água fria na pretensão de alguns candidatos, né, que juravam. Tinha gente, eu soube que tinha gente no milho, de joelho no milho, contando com essa ampliação de mandatos, mas está tudo sob controle. Eu nunca acreditei nessa prorrogação de mandatos, nunca acreditei nessa possibilidade de transferência do processo eleitoral para daqui a 2 anos, né? Quando a ministra Rosa Weber, ela negou a ideia, a ação que o PP entrou solicitando a prorrogação do prazo para a janela partidária, ali eu identifiquei que para o Tribunal Superior Eleitoral não havia essa possibilidade, porque mesmo com a pandemia, eles seguraram o calendário, né? O próprio Barroso já manifestou sua contrariedade com essa ideia, né? Ele defende abertamente que se prorrogue dias, caso haja necessidade, meses, né? Porque a Constituição atualmente ela permite que nós saiamos de outubro e possamos ir para dezembro, né? Então, novembro, eles falam mesmo, abertamente, né? Nesse sentido. Há uma movimentação de partidos já de olho em benefício próprio, mas eu fico extremamente tranquilo de saber que, por parte da Corte Eleitoral, não há esse pensamento, que o pensamento é de que, claro, de olho no quadro atual, mas rechaçando qualquer ideia de unificação de mandatos. O ministro Barroso vem sempre dando a mesma entrevista e dizendo que a possibilidade é quase zero de adiamento para 2021 ou caso de unificação de mandato. O que ele disse é que agora em junho ele toma uma decisão se vai ser necessário adiar para novembro ou dezembro, mas ele diz em todas as entrevistas que em 2020 acontecerá as eleições. Vamos comparar que a eleição é a liberação do auxílio emergencial. As pessoas vão para a fila do mesmo jeito, vão se juntar no mesmo espaço, cada um vai lá, vota, vai embora. Né? É a mesma coisa. Samuel, e outra coisa também, e pode ser evitado, sabe o que? O que mais me preocupa não é nem a fila de votação, não. Você pode até estender para um sábado e um domingo o dia de votação, né? Vota uma parte no sábado, outra no domingo. Tem várias alternativas. O que me preocupava muito, eu acho que isso não vai acontecer esse ano. Será uma eleição, para mim, totalmente diferente das outras. Aquelas caminhadas, aqueles comícios, eu acredito que vai ser muito restritos daí, ainda vai ter aquelas restrições, aglomeração e tudo. Eu acho que vai ser uma campanha muito do olho no olho, da visita, vai ser muito uma campanha da reuniãozinha pequena, familiar, e aquelas coisas grandes. Eu acredito que não vai ter. Como aqui em Timon, que a gente tinha as caminhadas, aqui é tradicional, umas caminhadas, né, Samuel, que os pretensos candidatos sempre um arrasta 10 mil pessoas, outro 15, outro 20, outro 10, assim, sempre foi assim, arrastando 20 mil pessoas numa caminhada, outro 25, era assim, sempre foi assim, Timon. Eu acredito que dessa vez não acontecerá, vai ter restrições contra isso. Já completamos aqui 1 hora, né, repetindo aqui para os amigos, a gente testou aqui, teve uns amigos que eu estou vendo que entrou depois. A gente está testando a tecnologia, mas teve um probleminha aqui, aí eu fico meio atarentado aqui às vezes, porque você fica no controle de tudo, né? Voltando aqui para Timon, né, uma situação triste que eu vi hoje um vereador publicando, e sobre, em plena pandemia se vê notícia de salários atrasados, de fornecedor atrasado, né?
E hoje o vereador Anderson Pego, ele publicou aí nas redes sociais dele a declaração de que os pagamentos da prefeitura para a empresa que terceiriza o serviço de coleta de lixo chamada Ambientais está com 3 meses de atraso, né? O pagamento da prefeitura para a empresa Ambientar. O vereador chegou a publicar nas suas redes sociais, né? Eu estou tentando localizar aqui. Ele publicou aqui, e lá na informação que ele recebeu, inclusive essa informação é do dia 23 de abril, né? Eu não entendi porque foi publicada agora, né? Mas a publicação é do dia 16 de abril, né? E hoje são 23, né? A pessoa passa uma informação para ele aqui que a empresa está com 3 meses que não recebe, né? O pagamento da prefeitura. Se a empresa não recebe o pagamento da prefeitura, consequentemente, isso depois pode acarretar, se já não estiver, com o salário atrasado dos garis da cidade, né? Que tanto se empenham e faz parte da lista dos nossos super-heróis, assim como o pessoal da saúde, que se dedica tanto em plena pandemia, né? Os garis, inclusive, também vive esse dilema, né? Então, a empresa, segundo aqui a publicação do vereador Anderson Pego, a empresa está com 3 meses que não recebe dinheiro, os recursos da prefeitura, que a prefeitura deve repassar para essa empresa, e essa empresa pagar os garis, né? Eu ainda não tive informação se já tem gari com salário atrasado. Com relação ao Mega On, isso eu acho que o governo do Luciano, que inclusive não demora mais a acabar, né? Continua com esse atraso, né? Pelo menos a informação a última que eu recebi continuava com esse problema lá na Mega On, né? Eu não sei se solucionaram, se solucionou, não deram publicidade para esse assunto, mas a publicação sobre a questão da empresa Ambientar que faz a coleta de lixo está nas redes sociais do vereador Anderson Pego. Sim, Ludovic, quanto a isso aí, que você está falando de se pagou, eu acredito que não pagou e nem vai pagar, sabe por quê? Porque o prefeito deu uma entrevista numa dessas TV do Piauí, que o prefeito é muito reservado, né? E ele está mesmo... Ele já era difícil de aparecer na imprensa local. Aí, agora, recentemente, teve na imprensa do Piauí. Sim. E disse que vai fazer cortes. Como é que... Se ele vai fazer cortes, ele anunciou cortes dos contratados, dos cargos comissionados e dos efetivos. Então, eu acredito que se ele não está... Vai fazer cortes, como assim? Cortes? De como é... Aí ele vai cortar gratificações, que eu pensei que era demissão. Né? Não, demissão aí é que ele ia passar por o governo dele já não vai bem, né? A gente já... Tanto problema aí no município de Timon, o governo dele vem passando, e em caso de demissões agora seria pior ainda. Apesar do governo federal ter sido muito bondoso com a cidade de Timon, tem ajudando, principalmente aí nessa questão aí do coronavírus. Aí ele disse que vai cortar gratificações de efetivos e contratados, né? Então, eu acredito que essa situação aí dos funcionários da Mega On continua mesmo, né? Tem relatos aí de 5 meses, 6 meses em atraso. Agradecer meu amigo Cosme, que nos acompanha diretamente de Coroatá, né? Obrigado. E dizer que o prefeito deveria dar um bom exemplo e começar cortando o salário dele. É o que tem feito, me parece que uma atitude louvável, eu vi o Samuel publicando no blog, foi de uma cidade que é pequena, né? Às vezes até, quando se fala que é pequena, parece até que está discriminando, mas uma atitude interessante. Teve algum debate sobre isso na Câmara, não foi, Samuel? Os vereadores... De Afonso Cunha. Sim, inclusive, o projeto ontem foi aprovado. Redução de salário de 50%, prefeito, vice-prefeita e vereadores. Ah, meu filho, se tu mexer aqui, tu vai mexer aqui, tu vê confusão grande. Porque se ele quer atingir os servidores contratados e comissionados, ele deveria começar do dele, dando exemplo, né? Porque a classe política ela precisa cortar na própria carne. E nada melhor do que cortar na própria carne do que iniciar pelo salário dele, né? Já que ele está essa prática de atraso de salário. Nessa lista aí, eu até publiquei nas minhas redes sociais
nessa lista aí de quem está fazendo o gesto, o governador do Pará, que inclusive ele foi acometido pelo Covid, se eu não estou enganado, né? O Sim, Helder sim, Barbalho. Ele inclusive botou até os centavos, né? Ele está doando o salário dele, né? Todo mês, inclusive a partir desse, ele está doando, ele botou lá 67 mil e pouco o salário dele, de governador, ele vai doar total, né? Para o combate ao coronavírus, né? É uma atitude louvável que merece ser copiada. Às vezes se copia a forma de desviar dinheiro, né? Que parece que é uma cartilha, né? É tanto que a CGU, quando pega prefeito e outros gestores públicos roubando, se você pegar num lugar, pode fazer no outro que dá certinho. Se você pegar, não sei se vocês, o Samuel pode ter lido aqueles relatórios da CGU, só faz mudar o nome da cidade, mas a forma de desviar dinheiro é parecida. Os auditores que têm experiência, eles são tão assim, como é que se diz, preparados, né, de ter uma experiência de repetição de desvio de dinheiro, que eles só fazem mudar o nome da cidade. A forma de desviar dinheiro é igual, mas as coisas boas, às vezes, não se é copiada, né? Outro tópico aqui, já para finalizar, nós já estamos com 1h05 de programa, né? Agradecer aqui o Cosme Souza, que é um conhecido do Samuel, que está nos assistindo aqui. Obrigado pela audiência, direto de Coroatá. A outra pauta aqui, já final... É sobre a distribuição, né? É justamente distribuição de quê? Da merenda escolar, que a gente colocou também. Merenda escolar aqui, que é uma pauta também que a gente colocou. Sim. Pode seguir. É um tópico um pouco extenso, mas já para finalizar, primeiro sobre a falta de transparência por parte do prefeito Luciano Leitor. Ele pode até estar publicando coisa em site de prefeitura, algo nesse sentido, mas nem nos meios de comunicação aliada a ele não tem participado. Ele fez uma participação na TV Cidade Verde, que ele falou muito mais do governador Flávio Dino, da operação que o governador Flávio Dino trouxe respiradores de outro país, alguma coisa nesse sentido, mas o que está acontecendo em Timon, o povo não sabe, né? Ninguém sabe. Por exemplo, tu citou a questão dos kits, né? Que é uma alimentação para os alunos. Tem prefeito aqui, o de Coelho Neto foi um, que o Samuel amanhã acho que vai abordar esse assunto lá no programa dele, né? Foi cobrado, hoje saiu da toca, foi anunciar, que inclusive já existe até lei, alguma liberação por parte do governo federal sobre isso, né? De formar kits de alimentação e distribuir para os alunos, porque aquela alimentação é justamente dos alunos, né? Uma alimentação escolar. Aqui em Timon não foi anunciado nada sobre isso. Se foi anunciado, eu peço a mim que, se souberem, localizem aí, que eu não localizei. E o repasse, o prefeito... circulando um dia desse nas redes sociais, em vários grupos aqui de WhatsApp, de quase R$1 milhão dessa merenda escolar que estavam nos cofres da prefeitura. O repasse desse ano, de fevereiro, me parece que de fevereiro até o mês de abril, 926 ou 927 mil reais. Tem lá alimentação escolar, que qualquer cidadão, basta colocar aí consultas, repasse, educação, que vai estar lá. Né? Me parece que é 927 a 926 mil. Até agora, nenhuma atitude do prefeito Luciano Leitor nesse sentido. Eu não gosto de ser injusto, mas eu procurei essa informação. Eu até agora não localizei. Se algum assessor ou assessoria de comunicação tiver como nos repassar, estamos abertos aqui agora ao vivo, né? Ao vivo, porque eu já procurei e não vi. A outra coisa é que virou uma tradição essa questão de live, né? O prefeito, já que ele não quer ir em nenhum meio de comunicação, ele deveria fazer uma live bloqueada, lá os comentários no Facebook dele, nas redes sociais dele, e trazer informação. Por exemplo, aqui do lado, o prefeito de Caxias, toda semana, me parece que toda segunda-feira, ele faz uma live prestando conta. Quando não é uma live no Facebook dele, ele faz nos meios de comunicação da cidade, né? É um exemplo que serve para o prefeito Luciano Leitor, que sempre prefere as TVs de Teresina, né? Ele combatia tanto, e seu grupo criticava tanto, que no governo passado tinha secretário de Teresina, mas ele agora está adotando essa questão de usar as TVs de lá, né? Mas eu acredito, Ludwig, que essa forma do prefeito Luciano Leitor, ele não muda, não. O prefeito Luciano sempre ele age como tipo um marqueteiro
ele tem que ele fazer, né? Ele segue as regras à risca mesmo e não muda. É aquele caminho ali, você pode. Ainda mais agora, Ludwig, que ele já está saindo aí, já está finalizando seu mandato. Se ele não fez isso antes, essas coisas de viver mais com a imprensa, dar informações, passar informações para a imprensa, quando ainda estava no auge do seu governo, que era bem avaliado, agora já no final do seu governo aí, já com um governo em franca decadência aí, agora que ele não vai aparecer mais. Ele tem que levar aí, como ele está levando o governo aí, parece que é como perdeu o gosto, assim, aí não quer mais dar informações. A gente vê aí, como você disse, o prefeito de Caxias faz live, o Samuel disse que o prefeito de Coelho Neto participou hoje, aí a gente vê o Firmino. O prefeito de Caxias ontem estava numa ação em frente à Caixa Econômica, entregando máscara e panfletando para quem estava na fila. Eu acredito, inclusive, que ele é um dos poucos a ir para frente. A Prefeitura de Caxias tem feito umas ações assim, de higienização dos espaços de saúde, hospital, UBS, centro médico, e ele está presente, está acompanhando. Eu acredito que ele é um diferente aí no meio de grande parte dos colegas dele na região. Com respeito ao Luciano... Aqui em Timon, tem uns vídeos bonitos. Tem uns vídeos bonitos que você pensa que você está na cidade que não é Timon, não. Mas tem uns videozinhos bonitos aí de uma produção que é impressionante. Você pensa que não está... Vocês estavam aí falando, quase 930 mil caiu do programa de alimentação escolar em Timon, né? O que eu tenho falado e o que eu falei aqui, o que eu sugeri aqui? Alguns prefeitos e governadores têm tomado iniciativas diferentes. Nós temos estados e municípios que tomaram a iniciativa de entregar um vale alimentação no valor que varia entre 50 a 100 reais, né, para as famílias fazerem suas compras. E outros que têm optado por compra de kits, né, de alimentação para entregar para a família. A do vale, eu gosto da ideia do vale, porque você mata dois coelhos com a cajadada só. Você ajuda as famílias e também ajuda o comércio local, porque aí a prefeitura faz uma reunião com os comerciantes e diz, olha, quem quer participar da ação? Os comerciantes se habilitam e aí você diz, olha, vou te dar os 100 reais e você vai poder fazer as compras no comércio do A, do B, do C e do D. Igual o governo do estado faz ao final do ano com aquele auxílio do 13º salário, que é aquela complementação que o governo do estado faz para a compra de material escolar. Então, tem essas duas opções que o prefeito poderia adotar. Aqui tem aquele dizer, né, fica em casa, não vai ter aula, fica em casa e tudo. Mas como é que fica em casa com fome, Samuel? Olha, aí eu escutei também o prefeito no site da prefeitura, não foi nem o prefeito, eu vi no site da prefeitura de Timon, questões de aulas online. Aí, Samuel, eu vou lhe perguntar, Timon, uma cidade pobre do município, do estado do Maranhão, que poucos alunos da rede municipal têm condição de ter um celular bom, Samuel, um celular, tem condição de ter uma internet, vai assistir aula online com fome, Samuel. Como é que Exatamente. Rapaz, aí, primeiro, na minha opinião, humilde opinião, tinha que dar alimentação para a criança. Como é que a criança vai assistir aula online com fome, Samuel? Tem nessa periferia do município de Timon, uma periferia tão grande. Primeiro que para assistir aula tem que ter algum tipo de equipamento, né? O cidadão não tem para comer, ele vai comprar um celular quanto é um celular mais barato aí? De 500 reais? 600 reais. Para assistir aula. Ou então um notebook de 1.000 e tantos reais. Pois é. Outra, tem que ter internet, porque o cara não pode se deslocar para a escola. Então, são muitas limitações que, às vezes, não chega na ponta, né? Não tem o efeito na ponta. A outra... Isso aí funciona na rede particular, que tem uma condição melhor, que ainda dá para fazer, mas na rede municipal, na rede pública, não tem condição, eu não acredito, aqui em Timon principalmente.
É a outra situação que foi criada em Caxias, o doutor Magno Magalhães, que foi um dos nossos entrevistados, o médico Magno Magalhães, ele falou da criação de um comitê, né? O Adhemar, inclusive, era uma das pautas do Adhemar, ele conversou com a gente, não sei se foi hoje ou ontem, porque, assim, agora a gente estava falando sobre a situação de escola, né? Será se você tem coragem de enviar seu filho para a escola quando permitir, né? Abre o comércio, como é que vai ser a abertura desse comércio e tal? Então, justamente, é a questão de a criação de um comitê para criar um debate na cidade, para, de alguma forma, saber, porque eu não sei, né? Quem sabe é médico, quem conhece é enfermeiro sobre essa situação desse coronavírus quando se fala na questão coletiva. A gente sabe que tem que ficar em casa, que tem medida, mas quando é uma questão de coletiva, por exemplo, está ali uma quantidade de gente que hoje parece que tinha até mais gente na Caixa Econômica. Eu passei lá bem cedo, né? Tinha uma quantidade, parece que maior do que nos outros dias. Eu sei que a responsabilidade dos bancos não é da prefeitura, né? O governo do estado também não tem poder, alguns poderes, né? Mas lá em Chapadinha, por exemplo, o prefeito colocou uma multa lá no banco de sei quantos R$1.000, né? Mas independente dessa questão de multar, que eu acho que não é solução, era ter alguém da prefeitura, ou a prefeitura entrar com um entendimento com o banco, ou articular alguma entidade, alguma coisa nesse sentido, para orientar aquele povo que está ali. Ali vai ser, ali é o maior ponto de contaminação. E o pior, não se está vendo, como está sendo feito em Caxias, um trabalho de desinfectar aquela região. Foi feito um dia para tirar foto, né? Eu lembro que eu vi lá uns profissionais, agentes de endemia, fazendo isso muito cedo lá, mas eu não presenciei em outros dias, né? Mas tem que ser feito com um volume muito grande. Lá em Caxias, por exemplo, foi usado o carro do Corpo de Bombeiro, porque se faz, eu acho que um pouco mais rápido. Eu sei que foi usado o carro do Corpo de Bombeiro, né? E tem sido feito na região central. São essas coisas que devem ser debatidas num comitê. Até agora, eu nunca vi ser anunciado em Timon a criação de um comitê que envolva a sociedade civil. Inclusive, o Adhemar ia tratar desse assunto com relação ao comércio da cidade, né? A gente sabe que preocupa essa questão da economia, né? A economia só não é mais importante do que a vida, mas ela mantém, né? Ela mantém os cidadãos, né, vivos, né? Através da sua alimentação, das vestimentas, né? Do dia a dia. Né? Eu tenho aqui uma mensagem, uma indagação de um ouvinte nosso que sempre acompanha a gente, é o Moraci Silva. Ele bota aqui até na sua fanpage, aqui, ou num grupo aqui que está compartilhado, a seguinte indagação. Eduardo Rego, eu tomei conhecimento que a vereadora Socorro Aquim cogita fazer uma aliança com o ex-vereador Jaconias Moraes. É verdade? Ele está me perguntando aqui, mas eu vou responder ele, porque é uma pergunta importante, a gente também tratou de política. Moraci, o que eu tenho conhecimento que ela negou, né? Foi até o blog do Galo, né? O Galo, nosso amigo Jorge Simplício, que divulgou essa matéria, ela negou, disse que mantém sua pré-candidatura e tudo. Mas o mesmo Galo, em 2016, eu lembro que ele foi o primeiro blog da cidade de Timon a divulgar que a ex-prefeita Socorro Aquim não seria candidata em 2016, que seria candidata a vereadora. Na época também, ela até uma nota, disse que não seria, que a candidatura dela continuaria, e na época desistiu. Ela negou, né? Não precisa nem se alongar muito, o agora ela negou também que não, que na missa agora também que não tem essa conversa de aliança agora, e que mantém sua pré-candidatura. A resposta está dada, mas só o tempo vai dizer, né? Sim, Ludwig. Vamos finalizar aqui o assunto, a pauta era outra, né? Eu nem lembro aqui qual era o assunto que a gente estava tratando. Terminei, perdi aqui do comitê. Pois é, que era um assunto interessante, não foi criado o comitê, não foi criado nada, se foi criado ninguém sabe, né? Era uma das pautas que o Adhemar ia tratar sobre isso, porque num comitê que você traz alguém da sociedade civil, representante do comércio, da saúde, né, de vários setores, para debater sobre isso, porque, pelo que eu entendi, está a cargo dos governadores e prefeitos tomarem as decisões, né? As decisões relacionadas a seus municípios, né? Era isso que a gente tinha a tratar,
né? A meu ver, está faltando transparência nas ações do município de Timon, como eu tenho visto o Samuel cobrar lá também de Coelho Neto, e ele tem abordado muito isso, mas hoje ele conseguiu tirar o prefeito lá como a gente diz aqui, da caverna. O prefeito disse que ia até, inclusive, reproduzir nas redes sociais dele, não reproduziu, colocou lá no YouTube, porque ninguém sabia que estava sendo transmitido, né? E não quis enfrentar o povo. Ele mudou que além de ações, de transparência que você cobrou aí, tá faltando transparência, tá faltando mesmo, principalmente ações, que é uma que a gente cobrou bem aqui, né? Que é a distribuição dos kits de merenda escolar para as crianças que não estão na sala de aula por conta da pandemia. Então, tá faltando mais ações, na minha opinião, do que transparência. Se está acontecendo, não foi tornado público, né? Eu estou lendo aqui uma matéria sobre a questão do fake news, né? Sobre o empresário João Claudino, né? Criaram aí esse final da tarde, início da noite, uma informação envolvendo o nome do empresário João Claudino Fernandes, o dono do Armazém Paraíba, mas aí já tem aqui dizendo que é fake news, né? Já tem pronunciamento em alguns meios de comunicação. Eu agradecer aqui o Gustavo Soares de Caxias, que entrou por último aqui. Eu estou tentando localizar aqui mais pessoas, pedir só um minutinho aqui enquanto eu localizo, mas antes de finalizar, eu ainda vou passar para os amigos, nós já estamos, de fato mesmo, acabando aqui, finalizando o programa. Eu recebi uma denúncia, mas já tinha iniciado o programa, com relação à BR-226, né? Lá na BR-226 teve um problema lá de drenagem de água, né? De responsabilidade da empresa que está fazendo a BR, que é para ligar Timon até um pouco depois ali do Baú, no sentido da Presidente Dutra, e teve um problema. Me enviaram um vídeo aqui, mas eu não olhei o vídeo direito. Eu sei que invadiu, danificou uma parte da BR e a água invadiu algumas casas, né? Chegou a invadir algumas casas. Inclusive, tem vídeo circulando em alguns grupos de WhatsApp de Timon. Eu vou agradecer algumas pessoas aqui que estão ainda nos assistindo, pedir desculpa, né, por não citar o nome, eu estou com dificuldade de localizar. Vamos finalizar o programa, que já está com 1h22. Boa noite aí do Eduardo e depois o Samuel Bastos. Eu queria agradecer a todos, e como a gente está naquele período de quarentena, todo mundo em casa, né, e a gente está fazendo esse programa todas as vezes agora assim, com esse método da live, quer dizer que a gente tem o dia tradicional do nosso programa, que é às quinta-feira, mas podemos aí estar entrando aí em qualquer dia aí, quando tiver uma notícia, uma coisa, um fato muito importante, um dia muito importante, quem sabe a gente não vai anunciar aqui em primeira mão a vacina, né? Alguém vai ter a vacina, um medicamento eficiente, então a gente pode estar voltando aí a qualquer momento e fazendo aí um programa aí extraordinário. E agradecer ao Samuel, que sempre que é convidado, participa aqui com a gente, e que tem um programa que já virou febre lá no meio-dia na cidade de Coelho Neto. E agradecer debate, né? Debate, e agradecer a todos mais uma vez que nos acompanharam até esse momento. Samuel. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Estou nessa história do programa diário, não é fácil, porque de fato você fazer um programa todo dia não é brincadeira, tem a concorrência também aqui pelo meio, mas tem sido assim de muita valia, né? Principalmente quando a gente vê que as nossas reclamações têm surtido efeito positivo em benefício da coletividade. Agradecer o convite, Eduardo e Ludwig, por mais uma vez me oportunizarem participar do programa, e dizer que a gente está à disposição, né? Sempre que precisar, sempre que a gente puder contribuir, a gente está às ordens. Valeu, boa noite e obrigado a todos que nos acompanharam durante esse programa. Agradecer sempre aqui a atenção do Samuel, né? Aconteceu hoje também de última hora convidar ele sempre prestativo, disse que participaria, com certeza, e participou, né? Pedir desculpa por problemas técnicos que aconteceram. A gente está tentando testar um novo programa,
e Deus vai nos ajudar que nós vamos colocar esse sistema no ar. Hoje, a parte inicial deu tudo certo. Amanhã eu vou sentar de novo com o Gabriel, enquanto a gente não resolver isso, mas é uma forma de inovar a comunicação na nossa região. Nós somos sacerdote, né, nessa missão, e agradecer a audiência. Já finalizo aqui, passando de todos os limites, Rodrigo, e dar boa noite. Antes de eu encerrar, Oi. Só para dar sobre isso que você está falando, eu venho acompanhando, eu sou um amante do esporte, principalmente futebol, você sabe, sou daqueles flamenguistas mesmo doentes. Eu assisto também durante o dia programas esportivos no canal fechado. E todos os canais estão fazendo programa, praticamente todos, dessa forma que a gente está fazendo, um apresentador com os comentários em suas casas. E também a gente acompanha, aqui é lá um sai do ar, dá um problema, e é óbvio que a gente está falando de Fox Sport, Sport TV, a gente está falando de ESPN Brasil, são canais ricos, com grande alcance, com grande tecnologia, e vivem com problema. Eu hoje mesmo assisti uma entrevista do ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, no canal Fox Sport, e vários problemas ao vivo, som, cai a imagem, o telefone, vários problemas. Então, a gente está de parabéns por estar trazendo um programa com o que a gente pode, viu, Luiz? E sempre buscando se aperfeiçoar, né? Porque o Ludwig tem consumido os miolos do Gabriel para tentar buscar aí uma plataforma melhor, para garantir mais opções e facilitar o trabalho das lives, né? Então, isso é um trabalho assim diário, é um trabalho cansativo, mas que é em benefício da qualidade, né, do programa. E do amor, né? E do amor pela informação. Exatamente. O Gabriel tem hora aqui que ele fica com a paciência mais curta do que a minha, porque eu sei que não é fácil, não. Desse programa novo, na verdade, eu já não opero mais nada. Eu opero esse sistema que a gente está ao vivo aqui nesse momento. Mas esse sistema novo que a gente vai colocar com fé em Deus no ar. Ontem nós fizemos o teste, o Eduardo viu, acho que o Samuel também viu, deu tudo certo. Já é o Gabriel que opera. Eu não sei mais de nada sobre esse novo, não, né? Amanhã nós vamos tirar mais um tempinho para estudar de novo esse sistema. Então, boa noite a todos, bom sono, fiquem em casa, fiquem com Deus, e muito obrigado pela audiência. Boa noite. Boa noite e fique Babu campeão.